Boas pessoal, como é que vai isso? Espero que tenham gostado da apresentação do canal. Uns dias depois estou de volta para lançarmos o primeiro vídeo mais a sério. Neste vídeo decidi queimar-me e fazer uma previsão daquilo que eu espero que vá acontecer na Liga NOS, do primeiro ao último lugar. Fiquem por aí. Então vamos lá a isso, pessoal. Como é que isto vai funcionar? Bem, antes de mais eu vou adiantar que tentei fazer uma tabela, mas achei que aqui um tier maker era capaz de me ajudar e dá para fazer na mesma as coisas por ordem. Se vocês não conhecem aqui o conceito do tier maker, podemos já começar por aí e explicar um pouco daquilo que eu pretendo aqui mostrar. Portanto, este vídeo vai ser uma espécie daquilo que eu espero que venha a acontecer no Campeonato Português. Portanto, são palpites. Vou tentar justificar sempre que possível, não é? Se não tiver justificação, vão perceber que é um bocado aleatório, mas não, eu venho fazer isto com consciência, para no final da época fazermos um vídeo a eu reagir a esta coisa e vocês nos comentários a rasgarem-me, não é? Bem, antes de mais, queria agradecer a quem viu o último vídeo e se não viram, depois eu vou pôr aqui uma coisinha no canal. Sempre sonhei dizer isto, malta. Por aqui, não é? Aí em cima um separador para vocês clicarem se não tiverem visto o primeiro vídeo. Caso tenham visto, obrigado por terem visto e já agora subscrevam o canal. Bem, vou então mostrar como é que isto funciona e depois vamos entrar propriamente na previsão, não é? Imaginemos que aqui o Gil Vicente, eu acho que o Gil Vicente, por exemplo, vai à Liga Europa. Simplesmente meto aqui. E depois no final acertamos minimamente a tabela. Imaginemos, isto foi os logos dos clubes, são postos de forma aleatória. Imaginemos, Gil Vicente, Liga Europa, Passos Ferreira também acho que vai à Liga Europa. E depois no final deste vídeo, se eu achar que o Passos fica à frente do Gil Vicente, simplesmente troco aqui. Pronto, é simples, é fácil de perceber. E depois eu vou deixar também o link na descrição para vocês preencherem também esta tabela, se quiserem, e identificarem-me e enviarem para o Twitter, para o Instagram. Depois já sabem, as redes sociais estão na descrição também do vídeo. Vou-me encostar e vamos então falar da Liga. E começamos aqui por uma equipa que subiu esta época, não é? O Nacional da Madeira, campeão, duvido, não é? Liga dos Campeões também não, e Liga Europa também acho que não. Aqui o meio da tabela, basicamente, não é bem um meio, não é? Vou pôr aqui em baixo antes de decidir. É a metade superior e a metade inferior. São equipas que não vão à Liga Europa, não descem divisão, ficam ali, só a contar a história, não é? Da Liga e a pensar já na próxima época. Nacional é uma equipa que não vem assim com muitos reforços, mas é uma equipa que ainda assim apresentou bons nomes, não é? O Cosiello à cabeça, o Til, não é? Do luxemburguês. Tem uma equipa já também consolidada, uma equipa técnica também. O Luís Freire é um treinador que eu gosto muito. Vem fazendo épocas muito positivas, sempre a progredir. Ele veio desde as distritais, é um dos treinadores de sensação, a meu ver. Gostei muito de o ver no Estoril Praia, também no Mafra. E por isso, pelo Luís Freire, por ser uma equipa consolidada, apesar de notar que a nível defensivo precisava de reforços, eu acredito que o Nacional vai ficar por aqui, meio da tabela, mas uma metade inferior. Começou bem o campeonato, ainda não perdeu, não é? Mas acredito que será um meio da tabela. No final, como eu expliquei no início do vídeo, vamos ver mais ou menos aqui em que lugar é que ficam estas equipas, não é? Bem, Sporting de Braga. Sporting de Braga aparece para esta época com um projeto aliciante, Carlos Carvalhal. Falhou alguns alvos no mercado com o Taremi à cabeça. O treinador admitiu, não é, que o queriam contratar, ele acabou por ir para o Porto. E o Braga, em vez de se reforçar, fez uma coisa que, a meu ver, é corajosa, que foi não deixar sair jogadores que tinham mercado. Saiu o Trincão, não é? Mas isso já se sabia da época passada, e desde aí a equipa manteve-se. O Ricardo Horta continuou, o Paulinho continuou, chegou um excelente treinador, por isso o Braga, eu vou pôr o Braga, eu esqueci de mencionar, mas eu posso pôr agora o Braga campeão e depois for a ver e for falando, posso mudar, não é? Mas por agora vou pôr então o Braga na posição de Liga dos Campeões. Começou muito mal o campeonato, mas eu acho que vai melhorar. É uma equipa também à semelhança do Nacional, muito consolidada. Não apresenta assim super nomes, mas ao mesmo tempo apresentou alguns nomes que podem fazer diferença. O Gaetano é o principal reforço, lesionou-se no início. O Yuri Medeiros, o Castro, tem também alguns miúdos a aparecerem. O ponto fraco do Braga, e talvez pode ser isso que faz a diferença entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa, será a defesa. A defesa do Braga ainda apresenta algumas limitações.
O David Carmo claramente é um jogador em quem os responsáveis do Braga confiam e o Carlos Carvalhal também parece confiar. Mas ainda está um bocado, não se percebe se eles devem continuar ainda com os 3 defesas ou mudar com os 3 centrais, aliás, ou mudar para 2 centrais. Portanto, o aspecto defensivo é o aspecto que me deixa aqui mais em dúvida neste Sporting Braga, mas para já vou então colocar os bracarenses em posição de Liga dos Campeões, sendo que esta época, não é, vão 3 equipas à Champions, a terceira vai a uma pré-eliminatória. Por acaso, aqui isto gerou o Vitória logo a seguir, os rivais do Minho, Sporting de Braga, Vitória, o Vitória que tem aqui uma mudança técnica logo no início da época e vamos abordar isso no canal, esperem pelo próximo vídeo. O Vitória apresenta uma equipa completamente renovada, apresentou um treinador novo e foi um passo em falso, porque estes primeiros jogos acabaram, apesar do Vitória ter ganho a última jornada, acabou por deixar algumas dúvidas no plantel. Parece ter alguns nomes interessantes, ter contratado alguns nomes interessantes, mas não sei se vai dar para a Liga Europa, não é? Eu vou aqui, deixem-me cá ver também para ajudar, vamos ver aqui o calendário. Quantas equipas é que vão à Liga Europa, que isto agora, com estas competições todas e estas mudanças de liga, é melhor vermos estas coisas todas, não é? Portanto, vai o quarto e o quinto e depois há a questão da taça, pois isto aqui também pode complicar um pouco. Eu para já, lá está, depois a meio do vídeo eu posso mudar, mas para já vou pôr o Vitória fora da posição de Liga Europa. Não, vitorianos, eu sei que houve já pessoal a comentar de Guimarães, não abandonem já o vídeo, ainda pode haver aqui alguma mudança, já sabem, eu não preparei aqui nada, não pensei antes, fiz o conceito, pensei, claro, mas não vim para aqui a pensar, olha, acho que este aqui vai ser o campeão, acho que estas equipas vão descer a divisão, portanto isto está a ser genuíno. Como no primeiro vídeo que era da apresentação, vou tentar não fazer cortes, vamos ver se fizer é mesmo por necessidade e não por mudar de ideias, e se mudar eu digo-vos aqui ao vivo e a cores. Moreirense, vou pôr já a meio da tabela e já explico, em frente ao Nacional. Moreirense é uma equipa que se tem vindo a consolidar na Liga, saiu agora o Fábio Abreu e isso pode ser uma machadada forte na equipa do Ricardo Soares, mas eu acredito que o Moreirense é uma equipa que, por apresentar esta consolidação nos últimos anos, é uma equipa também difícil de bater em casa, também já mais corajosa fora de casa, a meu ver, não só pelo Ricardo Soares, mas lá está, esta confiança das últimas épocas do Moreirense, muito positivas, faz com que o Moreirense chegue para este campeonato sendo já uma equipa tranquila, e acho que isso faz também a diferença na mentalidade dos jogadores. Não apresentou nomes fortes como no Nacional da Madeira, por exemplo, e outros que iremos aqui falar, mas acho que o Moreirense tem tudo para ficar na metade da tabela, talvez ali a arranhar a metade superior, não é? São 18 equipas, portanto o nono lugar parece-me aceitável, mas vamos ver consoante formos falar. Aqui, o Futebol Clube do Porto, chegamos ao primeiro dos grandes, e aqui talvez a primeira grande dúvida que eu tenha, porque lá está, eu vou fazer aqui o vídeo, se calhar deixo o Porto para mais daqui a pouco, não é? É melhor, vou deixar, malta. Deixar aqui a pedir para vocês continuarem no vídeo. Não avancem já para o fim. Vamos então ao Gil Vicente. Gil Vicente. Sou sincero, ainda não consegui ver muito Gil Vicente. Não é? Vi um pouco do jogo com o Portimonense, se não me engano. Treinador novo. Muitos jogadores novos. Alguns que parecem ter qualidade. Eu para já vou pôr o Gil Vicente no meio da tabela, com consciência de que eu ainda não os vi a jogar praticamente. Há muitos jogadores que eu não conheço, mas já na época passada era assim e o Gil Vicente deu-se bem, sendo que na época passada havia o Vítor Oliveira, não é? Mas eu acredito que ainda também, tendo em conta os jogadores que ficaram, vai ser mais uma época de Gil Vicente na Liga, uma época tranquila, talvez não tanto como a época passada, mas tranquila. Mais tranquila ainda, e até vou pôr já mais para aqui, até à frente do Nacional, o Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira é uma equipa que se reforçou muito bem em janeiro da época passada. Adriano Castanheira, o Eustáquio que voltou novamente por empréstimo, conseguiu manter o Douglas Tanque, renovou com o Douglas Tanque, e isto, como eu falei no caso do Sporting de Braga, muitas vezes é mais importante que uma excelente contratação, é uma excelente manutenção, e a manutenção do Douglas Tanque pode fazer a diferença. Também a continuidade do Pepa, que parece apresentar já aqui um futebol mais corajoso, mais de assumir que o Passos é uma equipa que os objetivos são a manutenção, não é? É a manutenção, mas com jogadores para mais.
e com um treinador também para mais. Por isso é uma equipa que, a meu ver, até pode aqui lutar com um Moreirense pelo nono, décimo lugar, porque tem bons jogadores desde a da baliza até à frente de ataque. O Douglas Tanque, que já falei, nos extremos tem ali algumas falhas, mas o João Amaral também é um excelente jogador. No meio campo é um meio campo muito talentoso. O Stefano Eustáquio, o Diaby, o Luís Carlos, está-me a faltar algum médio aqui. Mas pronto, o Passos Ferreira, a meu ver, é uma equipa que pode perfeitamente ficar na metade superior da tabela. Famalicão, portanto, vão 5 equipas à Liga Europa, não é? 5 equipas. Vai quarto e quinto e depois possivelmente o finalista da taça. Famalicão, vou pôr meio da tabela atrás do Vitória Sport Clube. Não vieram assim super reforços, apesar no último dia ter vindo o Diogo Queiroz, não é? Por exemplo. Eu sou sincero, não estive muito atento ao mercado, por isso se me esquecer aqui de algum jogador, estou à vontade para falar nos comentários, até porque uma das minhas ideias para vídeos próximos passa por falar do mercado de transferências, mas Famalicão, eu já os vi jogar ao vivo aqui no Jamor contra o Belenenses Sade e notei que o Famalicão vai jogar de uma forma diferente. Aliás, o João Pedro Sousa mencionou mesmo isso, que é uma equipa que vai procurar mais vezes o jogo direto. Perderam o Tony Martínez, perderam também outros jogadores, o Fábio Martins saiu, o Pedro Gonçalves, o Racites, na defesa, na lateral esquerda o Centelhas e o Colli também. É assim, eu acho que nesta época vai ser difícil, até porque as equipas já estão mais de olho neste Famalicão. Gosto de João Pedro Sousa, gosto também de alguns jogadores do Famalicão, com o Gustavo Assunção à cabeça, não é? Eu gosto muito do Gustavo Assunção. Acredito que o Fama pode ficar aqui à frente do Moreirense e do Passos Ferreira. Aliás, eu vou pôr aqui se calhar o Passos, mas depois acertamos melhor isto. Vou deixar como está e depois acertamos melhor. Mas acredito que o Famalicão vai ficar à frente destas equipas, mas não vai estar tão perto da Liga Europa como na época passada. Aliás, acredito mesmo que vai ficar atrás do Vitória Sport Clube. Tondela. E o Tondela, não é? O Tondela, se nós olharmos para o plantel e se esquecermos tudo o que se passou nos últimos 50 milhões de anos, é logo para pôr aqui, não é? Porque é o Tondela, não tem grandes jogadores, o treinador também não é muito batido aqui na Liga Portuguesa, isto neste campeonato pode fazer diferença, mas é o Tondela, não é? Eles vão estar aqui e depois, pumba, saltam para aqui e ficam mais uma época, não é? Portanto, eu para já, e porque o Tondela manteve uma grande lacuna no plantel, a meu ver, que é a questão do ponta de lança. E um ponta de lança faz a diferença em todas as equipas. Mas em equipas que lutem para não descer, um avançado que garanta, sei lá, uns 10 golos, 8 golos numa época, pode fazer toda a diferença. Havia o Tomané antes no Tondela, saiu e não veio um substituto. Na época passada esteve o Ronan. Esta época também começaram praticamente sem avançado. Portanto, não sei o que é que este Tondela ainda pode mostrar. Pode aparecer aí algum jogador que uma pessoa não conhece, não é? Mas para já, com muita pena minha, que o Tondela é um dos clubes que eu mais gosto na Primeira Liga, até pela proximidade. Não é assim tão próximo, mas tendo em conta a geografia deste nosso campeonato, é um dos clubes mais próximos da minha terra. É pena, mas terei de pôr aqui o Tondela na zona de descida. Espero que no final desta época eu venho aqui retratar-me desta decisão. Seguimos para o Boa Vista, malta. O Boa Vista. É assim, eu tenho que começar a pôr equipas aqui em posição de Liga Europa, não é? Agora a questão é, será o Boa Vista uma dessas equipas? Eu acho que vou pôr aqui o Boa Vista, malta. O projeto é brutal. O Ángel Gomes é um jogador tão bom que vai ter que merecer aqui um vídeo só sobre ele. Entre outros reforços, não é, que vieram, Ravi Garcia, que eu não adorava no Betis, mas que no Boa Vista tem, para além do jogador que eu acho que é um jogador que se afirma mesmo como jogador de Boa Vista. Não é questão de dar porrada, nada disso, é a mentalidade dele. Tem uma mentalidade de lutar contra a adversidade, de vencedor. E ao Boa Vista chegaram muitos jogadores assim. Depois chegaram também os jogadores com talento. O Shidozi, o Ricardo Mangas, de quem eu gosto muito, o Reggie Cannon, o Albert Ellis, que ainda não vi, mas ouvi bons relatos sobre ele. E tem um treinador que, a meu ver, recebeu aqui um projeto que é arriscado. E talvez ele, quando assumiu esse projeto, não estivesse à espera que fosse tão arriscado,
Mas o Vasco Seabra, a meu ver, na segunda liga, na época passada, foi claramente o treinador da época, com uma equipa com um orçamento limitado, com um plantel normal, não é? Não tinha uma super estrela, mas o Mafra jogava muito bem à bola. Fui ver alguns jogos do Mafra e gostei muito do que vi. Vamos ver se ele no Boa Vista consegue transportar parte disso, não é? Agora tem aqui as peças, vamos ver se consegue fazer mexer a máquina. Ele já esteve no Passos Ferreira, né? Há uns 5 anos, 4 anos talvez. Foi em 2017, 2016-17, e eu não fiquei com boa impressão dele. Mas no Mafra ele mudou completamente, a meu ver. É um treinador, ele diz muitas vezes em conferências de imprensa a palavra coragem e parece-me cada vez um treinador mais corajoso. Mas para já, e lá está, isto pode haver mudanças, não é? Depois quando começarmos aqui a olhar para as equipas todas, e elas estão a começar a desaparecer. Este vai ser um vídeo curtinho. Para já vou pôr aqui o Boa Vista no meio da tabela. Para a próxima época acredito que, se conseguirem manter o projeto, vão claramente lutar aqui pela Liga Europa. Mas, a meu ver, o Boa Vista para já eu vou pôr aqui. Marítimo. O Marítimo, com Lito Vidigal, não desce divisão. Mas também não vai ser uma equipa que eu vou querer ver. Há que ser sincero. No Marítimo eu gosto muito do Rodrigo Pinho, um craque. Já há muitos anos gosto dele. Faltava-lhe consistência. Será que é esta época? Por acaso estou a gostar deste início dele. Vi já dois jogos. Eu vou dizer que não quero ver o Marítimo, mas por trabalho vi 2 jogos do Marítimo. E gostei muito do Rodrigo Pinho. Não do Marítimo, mas do Rodrigo Pinho. Por isso, não pelo Rodrigo Pinho só, não é? Mas pelo Lito Vidigal, vai ser uma equipa que vai encantar pouco, vai trazer alguma polémica, mas já ganhou no Dragão. Ganhou também, qual foi o jogo que eu fiz? Com o Tondela. Ganhou também o Tondela. Começou bem a época e com o Lito Vidigal. Acredito mesmo que é uma equipa que pode ficar aqui para já em frente ao Nacional, mas lá está, no final acertamos isto. Portimonense. Quantas equipas descem? Deixem só aqui confirmar. Quantas equipas descem? 3. Pois esta época já há play-off. Aí, devia ter posto isso. Mas pronto, é a primeira equipa que estará aqui na descida de divisão. Pode, na verdade, não descer a divisão e pode ir a play-off. E para já eu acho que vou pôr aqui o Portimonense nesse lugar. O Portimonense não se reforçou com grandes craques. Apesar de eu gostar muito do Wellington, não se reforçou assim com grandes craques. Deixou sair o Tabata, por exemplo. Vamos ver. Paulo Sérgio também não é um treinador que me encanta. Estes primeiros jogos também não mostraram um Portimonense muito forte. Para já eu vou mantê-los aqui, sem muito a dizer sobre o Portimonense. Era uma equipa também com o desafio de ter descido e depois ter subido, ter-se mantido, aliás, administrativamente. Foi buscar muitos jogadores que pertenciam ao Desportivo das Aves, mas só o Wellington é que eu acredito que se vai manter a titular. Tem lá alguns jogadores interessantes para equipas no meio da tabela que o Portimonense se candidata, não é? Mas eu acho que é a principal equipa, a principal candidata ao play-off de despromoção. Bem, a seguir, Rio Ave. O Rio Ave, para já eu vou pôr na Liga Europa. Eu há uns tempos, antes de começar a época, apostei que o Mário Silva podia ser o primeiro treinador a ser despedido ou acabar por deixar o clube. O Tiago já se antecipou, portanto já perdi essa aposta comigo mesmo. O Rio Ave não contratou um avançado que possa fazer diferença e aí ainda me deixa na dúvida e lá está. Pode ainda alternar aqui com Boa Vista, Vitória, vamos ver. Mas para já vou pôr aqui o Rio Ave na Liga Europa, porque para já saiu da Liga Europa, portanto vai ter o campeonato como foco. E depois porque é uma equipa que nos últimos anos tem andado sempre quinto, sexto. É uma equipa com bons jogadores, já Sandala e o Geraldo foram boas contratações, que é Zeke na baliza, o Aderlan também tem vindo a fazer um bom trabalho, o Filipe Augusto no Rio Ave mostra que não era assim tão mau jogador como pareceu na Luz. Tem lá o Lucas Piazon também, o Carlos Mané parece estar a crescer. Falta verdadeiramente um avançado, acho eu, que possa fazer a diferença, e acho que isso aí pode fazer a diferença, repetindo aqui um pouco o que disse ainda agora, entre ficar na Liga Europa ou ir para o meio da tabela. Mas para já vou manter aqui na Liga Europa, que foi a posição onde eles ficaram na época passada, 5º lugar, e eu aposto nesse 5º lugar para já. Santa Clara com o Daniel Ramos a treinador. O Daniel Ramos não é dos meus treinadores favoritos, sou sincero.
Santa Clara. Eu vou pôr a meio da tabela. Não acredito que eles deixam divisão, não é? Nem que estejam nessa luta. Têm jogadores capazes, têm uma equipa já consolidada e contrataram um defesa, vale qualquer coisa, aquele espanhol, um central espanhol. Muito bom. Tem o Fábio Cardoso, tem o João Afonso. É uma equipa que eu até conheço bem, sigo com atenção. Tem o Rashid, é um médico que eu gosto muito. O Tiago Santana, eu não dava nada por ele, mas tem vindo a mostrar-se, tem vindo a marcar muitos golos. Falta alguma criatividade nas alas, a meu ver. Já na época passada faltava e por isso também jogava lá o Zaidu. O Carlos Júnior é um jogador que faz um jogo bom e depois 5 abaixo. O Costinha é um bom jogador para sair do banco. É uma equipa com muitas soluções. Não sei se o Daniel Ramos, mas o Daniel Ramos também dá-se bem, não é? No Santa Clara, ele nunca perdeu sequer com Santa Clara. Portanto, para já, meto aqui meio da tabela e depois vamos aqui analisar com outras equipas. Por exemplo, acho que pode ficar à frente do Nacional e do Gil Vicente também, mas já lá vamos. Vamos então ao Belenenses SAD. Vamos deixar aqui o Benfica, o Porto. O Sporting já está no fim, portanto pode ficar para o fim. Belenenses SAD tem o Petit e é um pouco como o Lito Vidigal, não é? Tendo o Petit, ficam mais perto de não descer. Belenenses SAD, é difícil. Belenenses SAD, eu vi o jogo com o Santa Clara e não gostei do Belenenses, mas é uma equipa que também consegue, em janeiro, costuma conseguir trazer reforços importantes. É sempre uma equipa difícil, o Belenenses SAD. Para já vou meter meio da tabela, porque tem jogadores com experiência, o Varela, não é o principal, mas notei que no meio campo, com as saídas do André Santos, com a saída do Show também, que foi para o Boa Vista, perdeu qualidade a nível de futebol jogado, no futebol da bola no pé, de posse. Não é também que seja um futebol que eu te procuro muito, mas também ainda há aqui uma indefinição se o Belenenses vai jogar num 3-5-2 ou num 4-3-3, e o Belenenses SAD vai ter que procurar isso, vai ter que procurar definir isso. Falta também, à semelhança de outras equipas, um excelente avançado. Apesar de eu gostar do Cassierra, eu acho que é um avançado que precisa de companhia, não é? Portanto, Belenenses SAD, meio da tabela, mas aqui possivelmente neste lugar. Farense, para mim, apesar de ser dos clubes que eu gosto mais na nossa liga, e finalmente o Farense está de volta. Um grande abraço para o Hugo Marques e para todas as pessoas de Faro. É bom ter-vos de volta 18 anos depois, mas ainda me lembro de colecionar as cadernetas do Farense com o Assan. Adorava o Farense e ainda gosto muito deles. Não apresentou grandes contratações, manteve muito do que mostrou na época passada, mas já na época passada eu não achava que o Farense tinha bons jogadores, atenção, mas talvez fosse para um top 3, não declaradamente uma equipa completa candidata à subida, não é? Apesar de, aliás, candidata à subida, mas não com facilidade. O Farense fez uma boa segunda liga, mas chega aqui sem um super plantel para garantir a manutenção. O Nacional reforçou-se muito melhor que o Farense. A questão do avançado, mais uma vez, é uma questão muito importante e é uma questão que o Farense não parece ter resolvido. A questão do ataque, só o Ryan Gold é que, a meu ver, é um jogador com capacidade para fazer a diferença. Eu gostei também muito de ver o Jonathan Luca no Farense. A nível defensivo também tem ali alguns jogadores com qualidade, mas nas laterais, especialmente do lateral esquerdo, o Fábio Nunes, aliás, ele não é bem defesa, não é? Mais talvez um ala, e o Farense vai ter que defender a maioria dos jogos. Eu acredito que o Farense, infelizmente, vai voltar à segunda liga, se não apresentar grandes contratações no mercado de inverno. Também ainda não mostrou grande futebol, ainda nem sequer marcou golos, portanto, para já, coloco o Farense em último lugar, 18º classificado da liga, é subir e descer. Vamos ver. Espero. Estas posições de descida custam-me sempre pôr aqui equipas e eu olho para estas três e não quero que nenhuma deixe, mas depois, na verdade, não quero que nenhuma equipa deixe destas. Portanto, eu acho que o Farense vou pôr em 18º. Seguimos então para o Sporting. É agora que a coisa vai aquecer, não é? E eu meto já aqui o Sporting. Liga Europa. Eu não acho mesmo que o Sporting tenha plantel para lutar com o Braga a longo prazo. Ainda há alguns jogadores que estão para sair. A contratação do João Mário traz boas perspectivas, mas ao mesmo tempo saiu o Wendel, que para mim era um jogador fundamental no Sporting.
Vamos ver se Vieto não sai, se Sporar também não sai para um mercado qualquer. O Sporar já não deve sair, mas o Sporting falhou a contratação do Paulinho, declaradamente um alvo do Ruben Amorim. Não veio o Slimani e o Ruben Amorim não queria, não o quis. Portanto, não veio um avançado que pudesse fazer a diferença. Vamos ver como é que o Sporting vai jogar. A meu ver, vai ser com um falso 9, Sporar mais como um alvo para sair do banco para se o jogo estiver mais complicado. Mas com Vieto, Tiago Tomás a andarem por lá, o mesmo Pedro Gonçalves. Muitos jogadores, um ataque muito móvel, o Giovane Cabral, claro. Um ataque muito móvel do Sporting que tem um plantel com jogadores engraçados. Tem o Porro, está-me a surpreender este início da época do Porro. Nuno Mendes, craque da cabeça aos pés, acredito que vai estar no Euro 2021. Coates, um jogador já muito experiente e consolidado. O Palhinha, vamos ver, eu nunca foi um jogador que eu apreciasse, mas acredito que no esquema tático de Ruben Amorim vai ser um jogador fundamental. Mas, apesar das boas contratações, talvez o melhor mercado desde que o Varandas chegou à presidência do Sporting, o Frederico Varandas, mas eu acho que o Sporting não tem equipa suficiente para chegar ao terceiro lugar e vai acabar o campeonato na quarta posição, uma vez mais. Bem, estamos quase a fechar o vídeo, afinal já vai um bocado mais longo que aquilo que eu estava à espera. Vamos então fechar com a questão do campeão. Portanto, eu vou já aqui pegar nas duas equipas e explico a seguir. Portanto, Benfica campeão ou segundo classificado? É assim, Benfica e Porto são claramente as principais equipas, as melhores equipas da Liga. Jorge Jesus veio trazer muita qualidade, mas eu coloco o Benfica em segundo e o Porto em primeiro. Porquê? Porque Sérgio Conceição, no Porto, o homem pega neles e os homens ficam 10 vezes mais jogadores, ficam com confiança, ficam com vontade e isso faz a diferença. O Porto já perdeu pontos, já escorregou, mas o Porto é uma equipa que nos confrontos diretos, que neste campeonato decidem muita coisa, é uma equipa que raramente vacila e por isso, e também pelo fecho do mercado do Porto, apesar de deixar sair jogadores jovens em quem eu acredito muito, e isso é uma questão que a longo prazo a meu ver, não vai trazer coisas boas para o Porto, mas também falaremos disso num vídeo futuro. Estamos aqui a falar de uma coisa mais a curto prazo, não é? Que é o campeonato, a Liga NOS 2020-2021, como temos aqui ao lado. Portanto, a meu ver, o Porto reforçou-se bem. Felipe Anderson é um super reforço para este campeonato. Rivaliza com o Everton Cebolinha e, a meu ver, do que eu já vi do Felipe Anderson, é um jogador que pode causar maior impacto que o Everton no Benfica. O Benfica é uma equipa com mais profundidade, mas que no fim do mercado perdeu assim o Rubem Dias e o Carlos Vinícius e ficou com o Seferovic, Otamendi veio, depois aquele empréstimo do Barcelona que não costumam correr muito bem, não é? O Porto também tem um empréstimo, o Malang Sarr, que também chegou no fim, o Grujic, um jogador que eu gosto muito também, apesar da saída de Danilo, que pelo futebol, apesar de eu achar que é um jogador muito importante e que num determinado contexto é um jogador muito bom, o Grujic acho que o vem substituir bem. É um jogador muito capaz, forte no remate, forte também a aparecer nas bolas paradas, também forte defensivamente, mas é diferente do Danilo, acho que é mais capaz com bola. Eu acho que o Porto, também pela defesa, e aí como é que se costuma dizer, os avançados ganham campeonatos ou ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos, é assim, não é? Eu acho que a defesa do Porto é mais capaz. Olhamos para... Perdeu o Alex Telles e aí vamos ver como é que o Porto nas alas se vai safar, não é? Mas com Pepe, Mbemba, depois o Malang Sarr, não é? E o Marcano voltando. Principalmente Pepe e Mbemba, o Porto tem os melhores defesas da Liga. O Benfica tem o Vertonghen, que a meu ver será o principal defesa a seguir ao Pepe, talvez, mas que ainda está a aprender, e o Pepe já sabe o que é ser Porto, o que é o Sérgio Conceição, o que é a Liga Portuguesa há muitos anos. Portanto, eu acho que vai ser assim, ela por ela, vai ser assim mesmo renhido. Vão acabar com os mesmos pontos, quem sabe, mas para finalizar, eu acho mesmo que o Porto vai ser campeão nacional 2020-2021, vai ser o bicampeão. A contratação de Jorge Jesus foi uma grande cartada para o Luís Filipe Vieira se continuar na direção do clube, não é?
mas pode ser também ao mesmo tempo um tiro nos pés caso o Benfica fique em segundo lugar, tendo em conta também o investimento forte feito no plantel, novamente num Porto com dificuldades claras a nível financeiro. Portanto, a meu ver, a tabela ficará mais ou menos assim. Vamos ver aqui as questões no meio da tabela, não é? Porto campeão, Benfica em segundo, Braga em terceiro, o Sporting em quarto, Rio Ave em quinto, Boa Vista sexto, Vitória sétimo, Famalicão oitavo, Moreirense nono, não, vou pôr aqui o Passos em nono, Moreirense em décimo, aqui Santa Clara décimo primeiro, Nacional décimo segundo, vou pôr aqui o Marítimo também a seguir, Marítimo 13º, Gil Vicente 14º, Belenenses SAD 15º. No play-off de descida, Portimonense ou Tondela pode encontrar aqui, este pode ser o novo spot para o Tondela, não é? Vai sempre ali à zona à despromoção, mas ganha esse jogo e mantém-se. Que dizem? Trocamos aqui Tondela com Portimonense. Eu olho para o plantel do Tondela e não consigo. Portimonense, Tondela e Farense. Eu acho que é isso. Eu acho que é mesmo isto a tabela final da Liga. Bem, malta, o vídeo já vai longo. Vou terminar, vou-me despedir. Espero que no final da época tenha aqui alguns clubes pelos quais eu tenha de me penitenciar e dizer: meus amigos, lamento, mas estava enganado. Há aqui alguns clubes que ainda me deixam em dúvida. Sou sincero, o Rio Ave, entre trocar Rio Ave, fazer assim, ou até o Vitória, não sei. Mas eu acho que vai ser assim. Há aqui alguns clubes que me deixam muito em dúvida, mas, e claro, a questão do título, Porto-Benfica, eu acho que vai ser mesmo renhido, mesmo muito. E vamos ver também a questão das competições europeias, pode fazer diferença aqui. O Benfica, recordo-se, vai jogar às quintas, o Porto, pelo menos para já, vai jogar às terças e quartas. Isso normalmente beneficia quem joga na Liga dos Campeões, mas os jogos da Liga dos Campeões também são mais exigentes e obrigam o Sérgio Conceição a apostar sempre na principal equipa, sabendo que o Jorge Jesus na Liga Europa nem sempre faz isso. Portanto, vai ser mesmo complicado. No final da época cá estaremos para olharmos para este vídeo e vermos se cometi muitas falhas e se na verdade não pesco nada disso. Serei uma Maia ou um professor Chibanga? Vamos ver. Até à próxima, malta!